Olá, seja bem-vindo ao RNP em Rede, esse espaço de diálogo sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Leone Gouveia, a gente está começando mais um episódio. Esse episódio ele faz parte da série especial dos premiados do Prêmio P. Eu estou aqui com a Jussara Mussi, coordenadora do POP da RNP no Rio Grande do Sul, uma das premiadas. Obrigada por aceitar o nosso convite. O privilégio é nosso aqui. E a Carla Pires também está compondo essa mesa, que ela é diretora de Tecnologia da Informação do Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Carla, obrigada por aceitar também nosso convite. Agradeço o convite. Maravilha. Hoje a gente vai falar sobre um tema especial, primeira vez que sentamos 3 mulheres nessa mesa, né? Obrigada. Justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre a representatividade, sobre a presença de mulheres nessa área de TIC. Então é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá, eu vou começar com você, Jussara, perguntando, você é líder nessa área, que ainda é majoritariamente masculina. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, da sua carreira, como foi viver isso, né? Ao longo do tempo, a gente sabe que hoje isso é uma discussão, mas tenho certeza que quando você começou, talvez não tenha sido quando vocês começaram, né? Como é que foi, como é que tem sido essa trajetória, como é que você tem visto a evolução desse tema? Dizer que não evoluiu é ser meio desonesto. Acho que melhorou, evoluiu. É um tema que está presente, isso é importante, né? Quando eu comecei lá, década de 90, era um tema não presente, né? Uhum. Vamos dizer assim, era muito mais forte aqui, o machismo da área, é muito mais forte, as portas fechadas, mas era um tema que não estava não era pauta de discussão, não era pauta de conversa, né? Então, assim, a minha experiência, eu vou dizer que como eu tive o privilégio de sair da faculdade e ir direto para a universidade, foi menos... A universidade é um pouco mais aberta para algumas coisas, né? Eu tive uma acolhida boa na área de processamento de dados que eu participei. Eu tive um enfrentamento muito grande, porque eu fiz engenharia elétrica, então foi um período complicado ali, porque até hoje é uma área muito preconceituosa, muito com a questão do feminino, né, lupresente. A gente não pode dizer que as engenharias são, porque tem engenharias até que tem majoritariamente mulheres, mas essa área da engenharia elétrica, e que aí a TI entra junto, porque ela é originária disso, tem essa questão, né? Tanto que até hoje ainda tem grupos nas universidades com professoras mulheres e alunas apoiando as alunas, né? Enfrentamento de professores, etc. Então, assim, durante a minha trajetória, eu vou dizer assim, eu tenho um jeito meio assim de... Eu não dou muita bola, eu vou atropelando, né? Então a gente vai avançando e as portas vão abrindo porque tu vai avançando, né? Então... Você vai abrindo a porta. Vai empurrando a porta, né? E a porta vai abrindo, então não dá muito espaço. Né? Nem escuta, vai indo, né? Uhum. Então acho que isso ajudou também. Eu me tornei, por exemplo, gestora de TI com uma reitora, com a primeira reitora mulher da universidade, isso também ajudou, né? Então, quer dizer, o enfrentamento lá em cima maior do que o meu, porque era a primeira reitora, então ajuda a gente também no posicionamento. Então teve alguns fatos bons, assim. Mas é difícil, né, de uma maneira geral, pode ver, a gente, até a própria RNP ainda tem um caráter muito masculino, né, tem ainda, né, a gente vê, tem muitos cacuetes, tem muitas coisas assim, que é um enfrentamento que tem que se fazer, é uma construção de dia a dia. Uhum. E os maiores enfrentamentos, assim, situações e tal, é aquilo, né, quando se torna gestor, tu começa a ter muito relacionamento, fazer muitas relações, muitas parcerias, muitas reuniões. E aí tu entra numa reunião, tu faz uma mesa, é tu como mulher e muitos outros, todos os outros são homens. E aí para te conseguir colocar, né, tu ter um espaço na mesa, tu se posicionar, tu falar, é uma coisa que a gente vai, né, quando ela vai... O trator tem que ir passando, tem que se posicionar, tem que falar, tem que levantar a voz às vezes para escutar. Então, assim, a jornada é essa. Eu vejo hoje que, vamos dizer, evoluiu. Eu estaria mentindo, dizendo, é a mesma coisa. Não, acho que teve uma evolução. Só a gente está falando isso aqui já é um grande espaço, né? Então,
acho que é nesse caminho. A Carla, bem mais nova que eu, tem uma trajetória um pouquinho mais, talvez já uma percepção um pouco diferente, assim, mas... Carla... Carla, fala um pouco também da sua experiência, como é que tem sido a sua trajetória, como você vê esse ambiente masculino, como está sendo essa pauta de inclusão das meninas nesse espaço. Eu acho que a primeira coisa, quando tu começaste a falar, foi falar sobre a presença feminina, né? Eu sempre brinco, é a ausência feminina, né? Porque realmente a gente é muito carente de mulheres na área de tecnologia da informação. E eu passei por várias dificuldades ao longo da carreira, né? E aí, como a Jussara diz, a gente vai empurrando as portas e vai atropelando. O que acontece? As nossas referências sempre foram masculinas. Os nossos colegas, desde a faculdade, os nossos colegas foram homens, os nossos professores foram homens, os nossos chefes foram homens. E aí a gente vai talvez assumindo aquele mesmo papel. Bom, as referências que eu tenho dentro da minha área são assim, então a gente acaba assumindo um pouco essa coisa mais do enfrentamento, sabe? Para tentar construir o teu lugar, porque não existe um lugar para ti dentro da área de tecnologia. Hoje existe um pouco, né? A gente já rompeu várias barreiras, assim, vem rompendo, né? Ao longo dessa trajetória e de muitas outras que passaram também, né? Mas é sempre mais difícil. Eu sempre digo, a gente é uma corrida de obstáculos, né? Os homens é um campo aberto, é muito mais fácil, mais tranquilo. Mas a gente tem que ir construindo mesmo, né? A gestão, no modo geral, não é para as, né? Nunca foi para as mulheres. A gente está também, né? Então, ser gestora já é difícil, né? Na área de tecnologia é mais complicado ainda. A gente se depara com muitos preconceitos. Eu tive problemas assim de aceitação dentro da minha equipe. No primeiro anúncio, né? Quando o reitor anuncia que será uma diretora de tecnologia de informação pela primeira vez, nunca havia tido, né? Os grupos gestores sempre foram muito masculinos também, né? Houve um enfrentamento com o reitor. Por quê? Quais os critérios que foram utilizados, né? Porque, por exemplo, foi pela beleza? Foi pela, né? Mais ou menos nessa linha, assim, né? E sempre acabam levando para esse lado, né? Da mulher. E aí a gente vai construindo o lugar, né? Hoje, completamente diferente. Estou há 8 anos aí, né? Na diretoria. E as coisas vão mudando. A gente vai construindo o nosso espaço. Com uma certa dificuldade, mas vai construindo, né? Hoje a equipe toda me respeita, sempre, né? Mas a primeira reação é... O choque, né? Porque é uma mulher, né? Então é complicado a gente conviver com isso. E na própria mesa gestora, acho que a Jussara comentou também, são muitos homens, né? A gente tem um grupo de gestores da instituição aonde 2 ou 3 mulheres fazem parte, um grupo de 20 homens. E aí a gente percebe muitas vezes assim, a gente está falando sobre um assunto, né, ou cotidiano, ou novo dentro daquele grupo, e quando a mulher pega a palavra, ninguém presta atenção. Isso é visível e não é eu que sinto, não é a Jussara, isso nas nossas conversas, no nosso debate entre as mulheres. Sempre que uma relata qualquer situação que ela viveu, todas as outras se identificam. Porque todas vivem as mesmas situações, né? Por exemplo, quando a mulher começa a falar, todo mundo pega o celular. Olha aí. E aí um homem fala aquilo que tu falou e aí todo... interessante, eu gostei da tua ideia. Só que eu já tinha falado. Então, são situações que mesmo hoje, a gente estando numa posição mais estratégica dentro da instituição, ter construído uma caminhada dentro desse espaço, ainda assim a gente se sente, né, muitas vezes, não seria subjugada, mas tipo, né? Precisando se provar, né, Exato, o tempo todo, né? O tempo todo. A gente precisa estar sempre se provando pra gente, provando pros outros e mostrando que sim, esse é o meu lugar, eu vou estar aqui e vocês vão ter que aceitar isso. Exato, imagino. É um pouco assim, nunca é fácil para as mulheres. E sempre aquela coisa, né, da preocupação em não repetir, vamos dizer assim, tu não pode ser uma cópia de uma gestão masculina. Né? Essa é a questão. Então, assim, quando eu assumi lá a direção, eu assumi em 96, não estava na pauta isso. Aí
agora estou aposentada, né? Eu fico pensando, será que eu repeti em algum momento coisas que eu não devia fazer, né? Certamente porque, muitas coisas, muitas né? Coisas a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Não, lógico, quando vai evoluindo e tu vai... Por exemplo, a minha equipe tinha algumas mulheres, né? Então, o trabalho junto com elas aí, tu vai melhorando, né, a tua gestão, tu vai tornando ela mais... gestão feminina é horrível de dizer, né? Mas uma gestão mais humana, mais humanizada, mais focada nas pessoas. Eu acho que a grande questão, sim, pelo que eu assim, observo, de maneira geral, a gente não pode ser, né? Mas de maneira geral, eu acho que as mulheres têm mais essa questão das pessoas serem o foco, né? Serem aquela... Eu estou super convencida que são as pessoas que fazem a diferença, não é o resto, é as pessoas. Então, tu tem que fazer a gestão, tu tem que trabalhar, é as pessoas que tem que estar contigo no dia a dia, né? E acho que essa percepção, as mulheres têm mais essa percepção. A gente ouve. É isso, a gente sabe escutar, a gente sabe... como é que é? A gente consegue escutar, a gente consegue trazer vozes discordantes para um alinhamento, para uma tranquilidade de decisões e tal. Acho que isso é... A gestão de conflitos, né? A gente lida melhor. Eu sempre digo uma coisa, que as mulheres, como a gente... Ao longo da nossa vida, a gente precisou sempre batalhar pelo nosso espaço, desde brincar na rua, desde da graduação, né? Quando a gente entra na faculdade, que é visto que aquele não é o teu espaço. A gente, então, ao longo da vida inteira, a gente precisou abrir espaços, né? E os homens não. Tudo foi muito fácil, né, para eles. E agora eu esqueci o que eu ia falar. Qual era o assunto que você estava falando? Sobre gestão de conflitos. Sobre a gestão de conflitos. E aí a gente aprende a sempre resolver os problemas. Então a gente tem uma habilidade muito maior para lidar com as dificuldades. Quando chega uma dificuldade para uma mulher, ela é muito mais hábil. E dificuldade em todos os aspectos. Sim. Dentro de um grupo onde a gente lidera, também. Quando a dificuldade chega, a gente consegue, de uma maneira muito mais fácil, lidar com aquela dificuldade, né? Organizar, fazer a gestão do conflito, porque a gente fez isso a vida inteira. A vida inteira eu tive que negociar, a vida inteira eu tive que, né, explicar o porquê que eu preciso fazer, né, uma determinada, enfim, ato ou outro. Então, eu acho que é muito nessa linha, assim, de quanto mais habilidosa a gente acaba sendo com as dificuldades da vida, né? E cara, eu acho que assim, ó, a nossa questão não é o problema, a nossa questão é a solução. Eu acho que é isso. Exato. A diferença. Foco na solução. Esse olhar, né? Esse olhar. Eu queria que vocês duas, né, são mulheres que a Carla até citou em posição de liderança, coisa que no passado vocês não tinham. Então, qual é o poder desse papel, de vocês estarem ocupando esse espaço? Queria que vocês falassem sobre isso. E se vocês já participaram de alguma iniciativa de inclusão de mulheres e meninas nessa área? O fato de a gente estar na liderança não abre um caminho para a gente trazer à tona essas questões, né? Mas coloca a gente como referência, né? E aí acaba que facilita a gente construir, né, espaços aonde pelo menos as discussões aconteçam, né? E aí muito nesse sentido de conversar entre as poucas mulheres que existem na área e aí sempre identificar as mesmas dificuldades. A gente e a Jussara também, né? Nós duas em algum momento resolvemos construir um grupo de meninas, mulheres, né? Todas líderes, todas ou já passaram por lideranças ou eram líderes naquele momento, né, de equipes, enfim, na área de tecnologia, para tentar encontrar meios para que as meninas não abandonem a área, porque isso é muito comum, né? As meninas abandonam a graduação ou muitas vezes abandonam as carreiras pela dificuldade, né? Então a gente tentou construir um grupo para uma iniciativa, né, que era o Meninas Exata, para levar essa pauta, para levar isso para todos os ambientes de discussões onde a gente teve acesso, tanto que a gente trouxe para o Fórum da RNP, em 2 anos, né, a palestras, né, mesas, né, sobre essa temática, e
em virtude disso, surge também o Grupo FUT, né, da RNP, que é uma iniciativa também para viabilizar espaços, né, para as mulheres. Então, acho que é mais ou menos essa linha. Não que o fato de estar na gestão tenha contribuído, mas queria as relações, né, com outras mulheres que viveram as mesmas dificuldades e que a gente acaba, né, se engajando numa tentativa aí de facilitar um pouco a vida das meninas. Das que vêm, né, das que ainda vão vir. Aproveitar que somos, de certa forma, uma referência, né, para mostrar que sim, de fato é difícil o caminho, mas a gente acaba rompendo essas barreiras. E nós acabamos apoiando era o pessoal da Unirio, não, era da UERJ, que tinha, eles tinham tipo uma feira de profissões e tinha duas professoras que estavam no grupo e até foi virtual, lógico, que recebiam candidatas. As mentorias foram feitas, as meninas que queriam... que apresentava as profissões para a questão de escolha de títulos. Gente, 2 anos participou, conversou, falou da trajetória, foi bem legal. Então, super assim, então são esses pequenos espaços que tu constrói, né, tu abre as jornadas, assim, né. Eu sempre digo assim, ó, a gente não muda o mundo, a gente muda as pessoas. Aonde tu puder, aonde tu contribui com uma, depois tu contribui com mais uma. É um trabalho de formiga que se torna... que vai crescendo, né? Então, onde a gente puder puxar, segurar a mão de uma, duas e ajudar na jornada, sempre é valioso isso, né? Sempre é valioso. Legal. Vocês lembram de alguma história que tenha sido marcante para vocês aí ao longo da... que a gente possa falar aqui? Eu lembro de muitas. Eu tive algumas situações que foram desconfortáveis, digamos assim, né? Tive muitas situações chatas, desagradáveis, né? Mas há pouco tempo atrás, eu já como diretora, já na posição em que eu estou, né, fazendo doutorado, uma situação que me incomodou muito. Eu cheguei na aula, só homens, obviamente, a única mulher entrando na aula, e o professor olhou para mim, perguntou meu nome. Aí eu falei, e ele olhou para a turma e falou assim, vamos ver até quando dura. Mentira. Isso agora? Bem pouco tempo, bem recente, faz uns 4 anos. É parecido com uma coisa que aconteceu comigo há 40 anos, quando eu fiz engenharia, que o professor... Ainda tem mulher aqui na aula, né? Ainda estão resistindo, né? E é por isso que as meninas acabam abandonando. Pra gente, né? Que já tem uma trajetória. Já tem uma caminhada, já rompeu um monte de barreiras. Já tá, né, com a casquinha já, né? Tem que conviver com esse tipo de situação. E aí eu fiquei imaginando, bom, esse professor, ele dá aula no doutorado, mas ele também dá aula na graduação. Quantas meninas ele afronta desta maneira? Quantas abandonam a graduação por conta de situações como essa? E muitas, porque quando nós tínhamos o Meninas Exata, a gente ouviu muito meninas. Quando a gente fazia as mesas no fórum da RNP, a gente fez alguns WTIC também, né? A gente fez alguns eventos, assim, com mesas trazendo essa temática. E muitas meninas davam depoimentos, dizendo que iam abandonar e desistir de abandonar, acho que salvamos uma, desistir de abandonar porque depois que eu ouvi as histórias de vocês, ou já abandonaram, ou estão fortemente pensando em abandonar por situações como essa, né? O assédio moral dos professores ainda é uma realidade. E é pesado, né? Porque ainda é uma posição de autoridade. Né? Ainda é uma posição de autoridade. Então, infelizmente, essa situação ainda é muitíssimo forte. Eu imagino. Então, quer dizer, como eu disse lá no início, né? Quando eu cheguei para trabalhar, depois que tu enfrenta a faculdade, aí o trabalho, por mais que seja penoso, tu já tem a escola da faculdade te ensina não só a profissão, mas também a enfrentar vai criando uma casca. Vai criando a casca. Então, quando chegar no mercado de trabalho, lógico, mas já tem uma casca formada. Né? E qual conselho vocês dão para as meninas e mulheres que estão ou já lutando, ou que estão no início, ou pensando ainda na carreira? Qual conselho vocês dão para elas seguirem, não desistirem?
vai dar certo, dá a mão. É difícil falar em conselhos, né? Mas Dicas. Seguir algumas referências, né? Porque hoje temos muitas mulheres, né? Como a Jussara disse, a gente vem evoluindo, né? A gente não vive hoje no mundo como a gente gostaria, sim, mas hoje temos muitas mulheres, assim, em todas as áreas e na área de tecnologia também. Então, eu acho que é isso, seguir as referências, participar de ambientes onde esse tema esteja sendo discutido, para entender, para ouvir que outras tantas passaram por situações semelhantes, né? Então, que a gente precisa aprender. Infelizmente, a gente precisa aprender a lidar com essa situação, né? E aos poucos ir mostrando que não, o nosso lugar é onde a gente quer, a gente, né, vai abrindo os caminhos e vai conseguindo chegar onde a gente quer. Mas é difícil falar em conselho porque a gente sabe que sempre vai ter uma luta. Né? Se eu quero conquistar qualquer posição, eu sempre vai ter. Então, o principal conselho é lute. Lute como uma menina, né? Legal. É isso, porque inevitável. Para qualquer posição que a gente vai querer, vai ter que lutar. Eu diria, não desista e seja feliz. Tá? Eu acho que é isso que tem que ser. Então, né, identifica aqueles colegas e colegas que também estão contigo na jornada, né? Porque hoje sempre teve, eu sou antiga e sempre teve os amigos que ajudaram, que são parceiros nessa jornada também. Então, construir uma jornada, e a jornada não é solitária, isso é a coisa mais importante do mundo. Tu não faz uma jornada solitária, então tu pega e cria a tua jornada junto com né, aqueles teus iguais, aqueles que também querem. Isso, né, não desista e seja feliz. Eu acho que isso é o mais importante. Legal. Temos mais um tempinho ou não temos? Temos. Vamos lá. Porque agora a Jussara falando, eu me lembrei de uma situação das nossas mesas que a gente fez, né? E a gente fez uma mesa, que eu acho que foi aqui no Fórum da RNP, não vou me lembrar onde, que tinha muitos homens na plateia. E aí depois, ao final, porque foi uma mesa onde a gente fez muitos relatos de situações. Situações que nos deixam desconfortáveis. Sim. Situações que a gente não precisava estar vivendo, né? Eu não vou citar quais, porque todas as mulheres que estão ouvindo sabem que situações são essas, né? Desagradáveis. E aí, situações pequenininhas do dia a dia. Vou dar um exemplo, por exemplo, faz a ata. A mesa de reunião, faz a ata. Tá a letra mais bonita. Prepara o café. Prepara o café. Situações corriqueiras que todas nós vivemos o tempo todo. E aí os meninos vieram nos falar depois que nunca tinham pensado que esse tipo de situação pudesse ser levada para esse lado, né? De que, que bom ouvir, porque a gente não enxerga isso. A gente entende todo esse, né, esse universo que a gente, né, que vocês estão construindo, essa luta, mas a gente tem pequenos gestos que são naturais, culturalmente naturais, né? Que as pessoas não se dão conta, os homens não se dão conta, que isso acaba nos colocando num lugar sempre assim de questionar, né? Bom, então, o lugar da mulher fazendo café, fazendo a ata, ou mulher na infra, né? Que é uma área onde tem menos mulheres ainda, né? Tu não vai mexer ali porque vai estragar as unhas. São pequenas coisinhas do dia a dia que a gente vai percebendo, né, essa cultura machista, né, e que eles não se dão conta, né. Por isso que o espaço para falar, espaço para conversar é fundamental, porque quantos ali começaram a mudar de atitude? Legal. Né? Porque defendiam a bandeira de trazer ter mais mulheres, tudo, mas o dia a dia não percebe. Então, esse espaço é fundamental. É fundamental para que todo mundo escute, todo mundo pense e todo mundo comece a trabalhar na mesma jornada aí. Legal. Eu vou trazer aqui mais uma pitada. Jussara ganhou o prêmio, né, o Prêmio IP, parabéns. Obrigada. E também uma das poucas mulheres que ganharam essa premiação, isso já mostra um pouco desse cenário, né? Eu queria que você falasse um pouco da rede, da infraestrutura, né, que você tem lá no Rio Grande do Sul, que eu sei que você ajudou a construir, o quanto que você acha também que o seu olhar ajudou a construir aquele espaço, as parcerias para fazer aquilo tudo acontecer. Assim, na verdade, eu tenho o privilégio de ter
o pop da do Rio Grande do Sul, ele foi construído, pela professora Eliane Taroco, né? Então é uma referência, né, pra gente. Referência na área. Então, as tais referências, né? E eu fui aluna dela e trabalhei com ela o tempo todo, né? A gente meio que, assim, se dividiu as questões de atribuições, né? A Eliane porque eu não sou professora, a Eliane é professora, então eu como aí dentro da gestão, como gestor, etc., eu cuidei mais da parte contratos, a nossa parte mais gestão, pessoas, contrata bolsinhas, essas coisas, toda essa coisa, e a Eliane foi mais da parte mais técnica, assim, da questão, né? Nasceu a rede com ela, né? Então, e acompanhei muito ela em reuniões para também fazer, e a rede lá, vamos dizer, a rede Tchê, né, que é como a Eliane participou da rede estadual, ela é mais antiga que a própria RNP, né? Legal. Então era uma grande batalha que se tinha, que tinha empresa, aí tinha uma única empresa telefônica, pública, que não queria ceder nada, então tinha que compor, né, trazer a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a mesa, governo do Estado, para a empresa pública lá ceder uma mísera linha de 1.200 bits por segundo, a gente fala em 100 GB, era 1.200 e eles achavam um absurdo fazer isso, dar isso para as universidades, então era toda uma construção assim, né? A gente foi, a Eliane, ela sempre foi pioneira e visionária, né? A URGS foi, acho, a primeira universidade a botar fibra ótica na rua. E a gente tinha um campus mais afastado, 10 quilômetros, ela queria passar fibra. E aí, na época, hoje passar fibra é uma coisa mais fácil, na época é uma coisa... Então, só podia ter autorização dessa empresa de telefonia, gaúcha. E aí, a Eliane, nós vamos passar a fibra. Vocês podem usar nossos dutos, passem a fibra, doem para nós e comecem a pagar aluguel para nós. Foi a proposta que eles fizeram. A Eliane quase deu na pessoa que fez a proposta. Nós ficamos nos olhando, então, para ver assim como é as dificuldades lá do início, do entendimento do que era a rede, da questão da colaboração, da construção cooperação, né, colaborativa. Isso é tudo uma construção de pensamento, mudança de pensamento ao longo desses 30 anos aí, bem forte, assim. E o Rio Grande do Sul hoje está também agora num ponto de fazer a rede do interior, vamos dizer, do tamanho do estado, né, e não só de alguns pontos. A gente está num bom momento agora também, um grande salto aí, reconstruir, né? Eu digo para a Eliane, construir o teu sonho, Eliane, isso o que nós vamos fazer agora é o que ela tinha imaginado há 30 anos atrás fazer, então, acho que é por aí, tá? E aí volta a questão das referências, a gente tem uma referência que nem a Eliane, a gente tem esse tipo de coisa, ajuda a gente a ficar, a construir, a sonhar e etc, né? A ver que o caminho é viável, estou no caminho certo. Legal. Jussara, Carla, que prazer esse papo com vocês. Eu adoro falar sobre esse tema, então estar aqui com vocês foi um privilégio. Agradeço, muito obrigada por aceitarem nosso convite, por estarem aqui junto com a gente no Fórum RNP. Nós que agradecemos aí o espaço para esse assunto sempre tão importante, né, Carla? A gente sempre diz, só para finalizar, né, eu sempre digo isso, que é um termo gaúcho, bem gaúcho, né, que a gente só liga a luz quando alguém bate no portão. Então, falar sobre assuntos como esse, trazer esse tema para a pauta, sempre faz com que ele volte sempre à discussão. É a luz que a gente acende, né, na cabecinha de muitas pessoas. Não pode deixar apagar. Exato. Isso. É importante. Então, muito obrigada. A gente que agradece pelo convite. Obrigada a você que está tendo o privilégio também de acompanhar com a gente esse bate-papo. Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Olha, se você curtiu esse conteúdo, dá uma curtida aqui no joinha. E a gente está nas redes sociais também. Siga a gente aqui, siga a gente nas redes sociais. Esse é mais um episódio. A gente tem uma série de episódios. Espero você num próximo episódio. Muito obrigada. Até a próxima.